Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 29 de novembro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Eu vou solicitar para Cecília fazer a nossa prece e ela mesma é a nossa continuista. Cecília já está conosco, acho que há quase 20 anos, né, Cecília? Desde mais um pouquinho, né? Mais de 20 anos aí acompanhando o EOS, olha lá. Aí você vê a tolerância da tia, né? Oh, coisa mais linda. Ela irá fazer a nossa prece e é a nossa continuista, porque nós iniciamos, estivemos de férias, né? Retomamos. Nós estamos no capítulo, Augusto, 5, intitulado Influenciação. Então vamos acompanhar a nossa Cecília na prece inicial e logo depois ela mesma irá fazer a recapitulação. Divino Mestre Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos para estudar. Por vossa misericórdia, essa oportunidade nos é oferecida. E neste momento, Mestre amado, nós pedimos as suas bênçãos e que os mentores espirituais aqui presentes nos auxiliem no entendimento, na captação de todos os ensinamentos aqui ministrados. Mestre querido, muito obrigado e fica conosco. Este livro, para nós pegarmos assim, o fio da meada, ele é uma resposta ao André, da sua curiosidade na relação da comunicação entre o mundo corporal e o mundo espiritual. E Alexandre, o instrutor, ele oferece essa oportunidade ao André. No início, passa por uma informação com relação ao que é a mediunidade, depois a necessidade de preparação para fazer a mediunidade e as dificuldades que as pessoas que se destinam, que buscam a mediunidade, as dificuldades que elas encontram e a necessidade do esforço para poder fazer o trabalho mediúnico corretamente. E então nós estamos aqui no momento em que Alexandre leva André para uma reunião onde as comunicações são feitas e, acabada a reunião, todos saem muito satisfeitos porque o ambiente foi bom, todos se sentem suavizados, se sentem aliviados dos pesos, das dificuldades, realçando o grande momento de prece e abençoado, aquele momento especial que eles viveram na sessão mediúnica. E quando eles estavam comentando, acabada a reunião, comentando com muita alegria essa situação espiritual em que eles se achavam, André ficou extremamente feliz, mas Alexandre chamou a atenção dele o seguinte: preste atenção, porque a manutenção desse estado de espírito é muito difícil. E então pediu, explicou, todos aproveitaram do ambiente bom, da situação de prece, das bênçãos dos benfeitores, mas preste atenção quando eles saírem. Realmente ele pediu que André acompanhasse uma família, uma senhora, um rapaz e uma moça, que acompanhasse no momento que eles fossem para a rua. E na rua eles começaram a sentir o ambiente pesado, os seus pensamentos começaram a mudar, dado a influência dos espíritos assim, inferiores que estavam naquele ambiente de rua. E então, aquelas mesmas pessoas que tinham elogiado tanto o seu estado de espírito no fim da reunião, começaram a achar dificuldades. A senhora
que era a mãe da família, começou a achar que ela não tinha condição, que estava muito difícil, que ela não tinha conseguido se manter naquele estado de oração e de religiosidade. O filho também começou a reclamar porque ele tinha casado há menos de 8 meses e ainda tinha tendências para os ambientes malignos. E quando eles estavam todos assim reclamando, Alexandre resolve ajudar aquelas criaturas através da menina, da jovem que estava com eles. E a jovem explica para eles o seguinte, explica para o irmão que queria tanto ser médium para se livrar dos maus pensamentos, dos maus ambientes, das más tendências. Ela explica para ele como que você vai ajudar se você ainda não conseguiu se ajudar, você ainda não conseguiu ter amor e sabedoria que são necessários para você participar de uma mediúnica. Mas ela falou isso porque Alexandre tinha colocado a mão, a destra, na testa dela. E com isso, os irmãos inferiores que estavam na rua já estavam todos eles ligados a essas 3 personagens, a esses 2 personagens, aliás. Pois bem, e diante de tudo isso, André ficou assim muito apreensivo e perguntou para Alexandre, não se pode fazer nada por eles? Não se pode fazer nada? E Alexandre disse, mas eles já foram ajudados. Daí em diante, é a tia que vai explicar para nós. Muito bem, olha que lindo, a nossa continuista nos colocou dentro da história agora, né? Então ainda estamos praticamente ali na porta do centro espírita, saímos da instituição e essa jovem ainda sendo intuída por Alexandre para tentar auxiliar o irmão e a sua mãe. Então vamos lá continuar aprendendo. Obrigada, minha querida Cecília. Então, pegando o último parágrafo aqui, do ponto seguida. Se de fato cultivasse a resolução positiva, transformariam suas forças pessoais, a resolução positiva, transformariam suas forças pessoais, tornando-as determinantes no domínio da ação regeneradora. Esperam, porém, por milagres inadmissíveis e renunciam às energias próprias, únicas alavancas da realização. Então, eles estão naquela condição de justificativa. Mas é muito difícil a mudança, você não sabe a luta que eu passo. Presta atenção. Toda vez que eu justifico a minha atitude equivocada, eu não mudo. Não há mudança, porque eu estou sempre justificando as minhas fragilidades morais. Volto a repetir que nós estudamos hoje no livro dos Espíritos. A pessoa que eu sou hoje, eu sou essa pessoa há milênios. Essa pessoa que eu sou, essas fragilidades que eu carrego, essa pessoa, ela é repetida. Essa pessoa repetente, ela já o é há milênios. Qual seria a novidade? Qual seria o ano novo? Eu aprender a seguir Jesus. Isso é novidade. Qualquer erro nosso, qualquer queda nossa, ela é milenar. Então, aqui eles estão se justificando. Alexandre fala através da moça, da jovem de 16 anos, mas eles justificam. Então, se eu justifico, eu estou dizendo, eu não quero mudar. Aí vem, perguntou André Luiz. Todavia, não poderíamos provocar a retirada dos vampiros inconscientes? Perguntou. Olha, gente, eu vou te contar. Alexandre é o professor de André. Tá? É o professor de André. E a gente vai ver aqui várias vezes André, como se André amasse muito mais a essas 3 pessoas.
E como se André tivesse solução. Gente, Alexandre é o professor. E André está achando que pode dar solução. Questionando o professor. Não, agora ele questiona, mas não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. É de repente o aluno querer saber mais do que o professor. Você acha o quê, André? Que a gente já não fez tudo isso? Agora, obviamente, o professor Alexandre, com a sua tolerância, responde calmamente às indagações de André. Ele disse assim, não poderíamos provocar então a retirada dos vampiros inconscientes? Não dá para tirar esses espíritos? É o próprio esposo da mulher. O rapaz está com duas entidades mais próximas voltadas ao sexo, porque ele frequenta os inferninhos, os prostíbulos, os inferninhos, e essas entidades se vincularam a ele e passaram a ser sócia deles. Então está nesse nível. Aí não dá para tirar esse povo, porque a gente tem uma ideia, que é uma justificativa, que nós somos vítima dos obsessores. Tira isso da cabeça. Nós somos sócios. Nós somos parceiros. Não vítimas. Tá? Então e aí? Pergunta André, não dá para tirar? Tadinho deles. Explicou Alexandre a sorrir. Sim, porque é só sorrindo mesmo para ter paciência com o André. Dá para tirar os espíritos, Alexandre? Para esse tadinho, estão sofrendo tanto, né? Vamos ver a resposta do senhor Alexandre. Os interessados forçariam, por sua vez, a volta deles. Já se fez a tentativa que você lembrou, no propósito de beneficiá-los de modo indireto. Mas a nossa irmã se declarou demasiadamente saudosa do companheiro. E o nosso amigo afirmou intimamente sentir-se menos homem, levando humildade à conta de covardia e tomando desapego aos impulsos inferiores por tédio destruidor. Tanto expediram reclamações mentais que as suas atividades interiores constituíram verdadeiras invocações. E, em vista do vigoroso magnetismo do desejo constantemente alimentado, agregaram-se-lhes de novo os companheiros infelizes. Que aula, né, Augusto? Que aula. Vamos ticar o peixe? Bem ticadinho, bem juntinho esse ticado. Pergunta de André se não poderia afastar esses espíritos. Porque nós somos imediatistas, porque nós somos preguiçosos e não queremos ter trabalho. A gente quer que resolvam, mas a gente não quer resolver. Se possível que alguém venha e resolva tudo pra gente. Então, essa era a pergunta de André. O senhor Alexandre respondeu. Os interessados, quem são os interessados direto? A mãe e o filho. A mãe enrolado ainda com o ex-marido, que está desencarnado, o seu esposo, e o rapaz com essas duas entidades, mas fora as outras, tá? Ele fala ali de duas, mas tem outras, que é enrolado na área sexual. E a gente bem lembra a condição dele. Beleza. O que eles responderam? Já se fez a tentativa que você lembrou. Isso já foi feito, uma tentativa. Por que tentativa? Porque ele sabia 99,99% que não dá certo. Vocês acham que os espíritos da hierarquia de Alexandre não sabem o que é associação? Você acha que ele não sabe o que é obsessão? Então, essa tentativa foi feita no propósito de beneficiá-los de modo indireto. Mas a nossa irmã, a mãe dele, se declarou, olha só, quando tirou o esposo fofo para atendê-lo, porque uma vez atendendo indiretamente ela também seria atendida, no propósito de beneficiá-los de modo indireto. Mas a nossa irmã se declarou
demasiadamente saudosa do companheiro. Quando tirou o fofo desencarnado, ela ficou ali saudosa, que saudade do Geraldo. Uma coisa assim, uma tristeza. Demasiadamente saudosa do companheiro. E o nosso amigo afirmou, o filho, intimamente, sentisse menos homem. Deixou de pensar tanto em sexo, ele começou a se sentir que não era mais homem, não. Por quê? Porque o desejo sexual diminuiu, levando humildade à conta de covardia e tomando desapego aos impulsos inferiores por tédio destruidor. O homem ficou para baixo. Por isso que lá em cima, no parágrafo anterior, Alexandre diz: quem porém deverá romper as algemas, senão eles mesmos? Por tédio destruidor, tanto expediram reclamações mentais, tanto ficar ali remoendo um a sua saudade, o outro o desejo, que as suas atividades interiores constituíram verdadeiras invocações. E, em vista do vigoroso magnetismo do desejo constantemente alimentado, Genésio, que saudade, sinto tanta falta, Genésio, né? E o rapaz lá, aquela coisa, o desejo sexual diminuir, uma tristeza, um desânimo, começou a sentir uma saudade daquilo que ele sentia. E o que era aquilo que ele sentia, senão as companhias espirituais? Olha o tanto de informação. Então, olha só, tanto desapego aos impulsos inferiores, olha só, volta aqui. Já se fez a tentativa que você lembrou, no propósito de beneficiá-los de modo indireto, mas a nossa irmã se declarou demasiadamente saudosa do companheiro e o nosso amigo afirmou intimamente sentir-se menos homem, levando humildade à conta de covardia e tomando desapego aos impulsos inferiores por tédio destruidor, porque o tédio nos destrói. Tanto expediram reclamações mentais que suas atividades interiores constituíram verdadeiras o quê? Invocações. E em vista do vigoroso magnetismo do desejo constantemente alimentado, Então o que acontece? Vamos pegar lá a viúva. Ela começa a lembrar do Genésio. O nome dele não é Genésio não, eu que estou chamando de Genésio. Genésio tem assim, né? Genésio. E ela começaria a lembrar qual seria a dela. Ela para e diz assim: poxa, ela é espírita, lembra? Ela frequenta. Eu não estou falando de uma pessoa alienada, estou pensando de uma pessoa que conhece a continuidade da vida. Poxa, o Genésio, ele já desencarnou. Eu tenho que dar força para ele, eu tenho que dar continuidade na vida. Meu filho, vai trabalhar, vai estudar, não adianta você ficar aqui, e vamos lá, e eu vou continuar, vou trabalhar. Sabe, gente, mente vazia é realmente a oficina do cramunhão. Vai procurar o que fazer. Então essa seria a atitude dela. E o rapaz, sabendo das suas mazelas, sabendo do seu câncer moral, da sua fragilidade na área sexual, poxa, deixa de alimentar isso. Até porque essa dependência sexual dele não é dessa encarnação apenas. Ele já é dependente há milênios. Ele só continua. É uma sequência. Então é isso que a gente tem que entender. Poxa, se eu me percebo ainda
com essas encrencas, eu não tenho que alimentar a encrenca, eu tenho que trabalhar a encrenca. Na verdade, eu tenho que lutar contra a encrenca. Volto a repetir, Livro dos Espíritos. Nós não estamos brincando de viver. Não é brincadeira. Indagou ainda André. No entanto, vivem assim imantados uns aos outros em todos os lugares? Vem cá, é como se assim, André disse assim, em todos os lugares eles estão assim, cangados, junto? Porque o que eles entraram no centro espírita, esse grupo espiritual ficou lá fora. Quando eles saíram do centro espírita, ele já estava ali o quê? De plantão aguardando. Cada um se vinculou com os seus. E o André agora pergunta, eles estão sempre juntos? Para onde? Para onde eles vão? Esse povo vai junto? Vamos ver a resposta. Quase sempre satisfazem-se mutuamente na permuta contínua das emoções e impressões mais íntimas. Permuta é o que, Augusto? Troca. Olha só. Quase sempre. Estão sempre juntos? Quase sempre. Quase por quê? Porque na hora que entrou no centro não estavam juntos. Quase sempre. Agora aqui. Satisfazem-se mutuamente na troca contínua das emoções e impressões mais íntimas. Então, a senhora troca as emoções com o Genésio, porque se o Genésio está lá com ela, e lembra que não é amor não, ficou bem claro lá no início que o envolvimento dele era apenas um interesse, na condição realmente sexual, os desejos mais baixos, parece que casou lá atrás. Mas eles se alimentam ainda um do sentimento do outro. Porque ele poderia muito bem, ela poderia ter o chilique dela e ele dizer, não senhora, minha filha, eu vou cuidar da minha vida, vou evoluir no mundo espiritual, vou estudar, vou já mesmo ficar aqui contigo, fazendo o quê? Olha, gente, é para acabar. Se tiver algum desencarnado, vamos prestar atenção. E encarnado também, porque a gente vai desencarnar. Desencarnou, vá para a luz. Ou seja, tu fica aqui na Terra não. Vai fazer o que aqui? Vai ficar dentro da tua casa para quê? As tuas coisas vão ser dadas, vão ser vendidas, já te acostuma. Aquilo que tu tem certeza que é teu, não é teu, vai-se embora. Tu vai ouvir coisa que tu não queria ouvir. Tu vai ver coisa que tu não queria ver. Então pega o beco, desencarnou, vai. E deixa que quem ficou na terra se vira. Porque diz Jesus, aonde está teu tesouro, aí também vai estar teu coração. Então que o nosso tesouro possa estar no céu, não na terra. Que os nossos verdadeiros amores possam estar no céu, não na terra. Entende isso? Então ele poderia, na verdade, ele se alimenta disso. E o rapaz? Satisfazem-se mutuamente na troca contínua das emoções e impressões mais íntimas. Quando o rapazinho está lá nas orgias dele, as meninas estão com ele, se alimentando dessa energia. Preocupado em fazer algum bem, ponderei. Olha, como se Alexandre não tivesse ideia de fazer o bem, né? E André está aqui, e a gente tem que ter cuidado com isso. Às vezes a gente chega com alguém com uma experiência enorme, fazendo um trabalho, e a gente se acha no direito de estar dando pitaco. Você está achando o quê? Você está chegando hoje, essa criatura dá 50 anos aqui, você acha o quê? O nome disso é o quê? Vaidade. E Alexandre é o professor. Aí vem de novo o André, coração boníssimo, né? Preocupado em fazer algum bem, ponderou André. Quem sabe poderíamos conduzir estas entidades ao devido fortalecimento? Não será razoável doutriná-las, incentivando-as ao equilíbrio e ao respeito próprio? Então, mais uma solução, grande André, né? A primeira é, não dá para tirar o povo? Aí, sabiamente, com a paciência da Alexandre, ele respondeu, André, nós já até fizemos essa tentativa, mas...
Esse povo está junto, apesar da resposta dele lá em cima. Quem tem que quebrar essa algema? Eles. Já respondeu, mas André não está satisfeito. Então não dá para tirar esse pessoal? Não, André, não dá. Então não dá para a gente convencer esse pessoal no processo da desobsessão, né? Resposta. Falou Alexandre, olha, complacente, ou seja, gentilmente. Semelhante recurso não foi esquecido. Essa providência vem sendo efetuada com a perseverança e o método precisos. Todavia, tratando-se de um caso em que os encarnados se converteram em poderosos ímãs de atração, a medida exige tempo e tolerância fraternal. Temos grande número de trabalhadores consagrado a esse mistério em nosso plano e aguardamos que a semeadura de ensinamentos dê seus frutos. De qualquer modo, esteja convicto de que toda a assistência tem sido prestada aos amigos sob nossa observação. Se ainda não avançaram todos eles no terreno da espiritualidade elevada, isso só se verifica em razão da fraqueza e da ignorância a que vivem voluntariamente escravizados. Colhem o que semeiam. Sim, texto espetacular. A gente fica assim a refletir, né? Você abrir mão de fazer grandes voos para insistir, estar se debatendo na lama? Por isso a parábola do filho pródigo, ele comeu com os porcos, tendo toda o bem-estar da casa paterna. A parábola é bem isso mesmo. Então, você imagina o que é trocar a convivência com Cristo para conviver com os porcos? É o que nós temos feito. Agora, para conviver com Cristo, nós temos que abrir mão da convivência com os porcos e abrir mão de comer a imundície dos porcos. Então, olha a resposta. Então, perguntou André, a gente não poderia, não será razoável doutriná-las, incentivando-as ao equilíbrio, ao respeito próprio? Nós aqui estamos sendo doutrinados? Estamos recebendo muitas informações. Pergunto, a gente vai sair por ali e vai fazer tudo que a gente ouviu aqui? Entendeu quando ele diz assim, olha, semelhante recurso não foi esquecido. Isso está sendo feito. Essa providência vem sendo efetuada com a perseverança. Por que perseverança? Há quantos séculos Jesus trouxe a lição maior? Ele precisa de o quê, gente? Perseverança. Porque para o terrícola, para nós, tem que ter muita perseverança, senão a gente desiste. Senão eles desistem de nos ensinar, porque a gente não aprende. E temos aprendido que se o que eu faço hoje de errado é o que eu tenho feito há milênios, eu estou apenas o quê? Repetindo. Tia, como é que eu posso saber que eu estou repetindo? O que tu fazes é errado? Isso já é repetição. O que tu fazes é o bem? Isso já é novidade. Olha, essa providência vem sendo efetuada com a perseverança e o método preciso. O método, forma, precisos, ou seja, necessários. Todavia, tratando-se de um caso em que os encarnados se converteram em poderosos ímãs de atração, parece até aqui que, na verdade, os verdadeiros obsessores é quem? São os encarnados, que são eles que atraem
É tão simples, gente. Se você gosta, vou pegar um exemplo alimentar, de comer um jaraqui, você vai atrair as pessoas que gostam de jaraqui. Se você gosta de comer um frango assado, você vai atrair pessoas que gostam de comer frango assado, são os seus afins. Se você gosta de estudar seriamente, tu começa a atrair pessoas encarnadas e espíritos que gostam de estudar seriamente. Participam contigo, são os seus parceiros. Se tu és uma pessoa medíocre, tu vai atrair espíritos medíocres. É da lei. Fale, filho. Renovação. Renovação. Isso mesmo. Todo erro é repetição. Não foi bem eu. A gente só transmitiu. Veio, por isso que eu digo, anota, senão eu esqueço. Ela está lembrando aqui a fala. Todo erro é repetição e todo acerto é renovação. Fale, Paulo. Uma pergunta. Pergunte. Se Alexandre tirasse compulsoriamente esses obsessores, do entorno do pai, da mãe e do filho, eles não ficariam assim de pronto, desequilibrados psicologicamente diante da necessidade que eles alimentam de atrair esses seres? Isso não seria a permanência dele uma caridade de Alexandre diante desse aspecto ou não? Deixa eu ver se eu consegui entender, Paulo. Se por um acaso Alexandre tirasse esses espíritos compulsoriamente, isso quer dizer o quê? Obrigatoriamente, obrigando eles, esse ato já seria caridoso? Não. Porque existe uma lei chamada livre-arbítrio, criada por Deus, e espíritos nobres respeitam as leis. Os espíritos inferiores não respeitam as leis divinas. Então esse é o primeiro ponto. Segunda lei, a lei de atração. Se tirassem esses espíritos e enfiar eles aonde? Por quê? Quando elas pensam e eles estão em sintonia, eles são atraídos. É porque a gente ainda não entendeu. A gente pensa como encarnado, mas a gente não pensa como espírito. Se eu falar aqui para vocês, vocês só me escutam, porque a gente pensa numa fala fisiológica, nessa coisa da articulação, o movimento do ar e você... Não! Na condição de espírito, quando eu penso, não limita. Quando eu penso, é uma carta que eu mando direcionada. O meu pensamento é uma carta com remetente. E chega em segundos, aliás, menos de segundo. Porque o pensamento, ele tem a velocidade maior do que a da luz. Entende? Então, uma vez que elas pensam, eles também pensam, eles se atraem como um imã. Como um imã. É impressionante. Então, separar é impossível, porque seria derrogar outra lei, a lei da atração, a lei da afinidade. É por isso que nós temos que ter muito cuidado com o que pensamos. Entendeu, Paulo? Então, não tem ponto. Por isso é que ele falou, olha, nós já tiramos. O que aconteceu? Voltaram por quê? Porque os encarnados ficaram tristes. O rapaz estava deprimido. Ele não estava mais nem se achando homem. Porque ele vincula a masculinidade dele ao desejo. A vida sexual ativa. É por isso que você sempre diz, que o objetivo da encarnação é nos tornarmos uma pessoa melhor. E não se livrar de obsessores, tornar
sintonia. Muda a sintonia. E eles, ao tempo deles, não tendo com quem se vincular, sentir aquela necessidade. Porque olha só, o que a gente aprende? O mundo material influencia no mundo espiritual e o mundo espiritual influencia no mundo material. Então a gente percebe o quê? Esse rapaz e essa senhora têm influência sobre os espíritos. E esses espíritos têm influência. Uma vez esses encarnados mudando, gente, paralelo, eles também estariam mudando. Fale, Augusto. Eu lembrei de uma coisa que eu acho que é a Emmanuel que fala, né? Que não adianta espantar as moscas, né? Tem que tratar a ferida, né? Se você não trata a ferida, as moscas voltam, né? Porque você espanta as moscas, mas não tem ferida, atrai outras. Né? E como nós já estudamos em outras obras do próprio André, quando ele fala dessa afinidade só pode quebrar eles mesmos, como o próprio Alexandre está dizendo. Ninguém vai poder, porque é uma lei. E essa lei ela só pode ser quebrada por aquele que tem está alimentando essa afinidade. Mudança. Suscitou outra pergunta, desculpa. Pode perguntar. Esses obsessores. Paulo, me perdoa. Eu lembrei do nosso querido Julinho. O Julinho sentava bem na frente. Né? O nosso Julinho retornou à pátria espiritual. Eu tive um sonho com ele muito agradável. A gente só se abraçava. E a palavra que não era falada era muito obrigada, era a fala dele. Então tenho certeza que Julinho agora está perguntando bastante no mundo espiritual. Um beijo, meu amor, para você. Fale, Paulo. Existe a possibilidade, diante desse quadro dos espíritos, né, que estão ali no obsidiano, também evoluírem, né, ao exemplo eles evoluírem e se afastar dessas pessoas, né? Entender que o objetivo é a evolução, é melhorar, é caminhar para a luz, né? Existe essa possibilidade diante desse quadro que você apresenta? Sim, é para isso que a gente tem que melhorar. Uma vez a esposa melhorando, imagina agora o diálogo, meu filho, eu sei que eu estou aqui pensando, mas eu estou errada, a gente precisa, na verdade, entender. Então ela está fazendo um processo de renovação e ele está ouvindo. Eu acredito que se os espíritos, eles chamam de obsessores, mas eu não acho, evoluírem, eles não vão se afastar dos três. Porque quem está precisando de ajuda são os três, eles ficariam ali para ajudar. Mas ele não tem ainda material para isso. Ele não teria um material, eles precisam se fortalecer, não é verdade? A lição do nosso Senhor Jesus, tudo roda e o tema central é evolução, superar-se. A tia sempre fala, temos aprendido nas obras espíritas, quais são as nossas quedas? Dinheiro, poder, sexo. Só isso aqui. Se você for ler as obras de André Luiz, que vai mostrar as quedas das almas, todas estão em torno disso. Dinheiro, poder e sexo. Há milênios. Milênios. Os mesmos erros. Vamos continuar a ticar aqui. Então, todavia, tratando-se de um caso em que os encarnados se converteram em poderosos o quê? Ímãs de atração, poderosos. Pensa um imã atraindo. Olha a explicação. A explicação não, a comparação. Então, todavia, tratando-se de um caso em que os encarnados se converteram em poderosos ímãs de atração, a medida exige tempo e tolerância fraternal. Que eles nos estão ensinando
não estão ali doutrinando. Tem como ser isso assim, um estalar de dedo? Não. É necessário o quê? Tolerância, tempo. E é uma tolerância fraternal. Por quê? Porque ele ensina e erra, ensina e erra, ensina e erra. Só tolerância. Temos grande número de trabalhadores consagrados a esse trabalho, a esse mistério, em nosso plano. E aguardamos que a semeadura de ensinamentos dê seus frutos. Então, estão ensinando, estão explicando os namorados. Gente, me diga uma coisa. Você está achando que é acaso essa nossa reunião aqui? Você está achando que é acaso a gente estar aqui sentadinho ouvindo o Evangelho? Me poupe, meu. Você que está ouvindo em casa, você acha que foi um mero acaso você descobrir o EOS? Foi não. Sabe o que é isso? Tolerância divina. Para a gente estudar. E eles tolerantemente, essa tolerância fraternal, aguardando o dia que a gente vai aprender. Porque a gente aprende quando a vida vem nos trazendo os testes e as provas. A gente esquece tudo que aprendeu. De qualquer modo, esteja convicto de que toda a assistência tem sido prestada aos amigos sob nossas observações. Do jeito que eles recebem assistência, nós também recebemos. Isso aqui é uma assistência. Eu sou o microfone. O que a gente escuta é o que a gente precisa. Eles nos trouxeram até aqui, nos trouxeram até o canal. E é como a impressão que eu tenho é que eles dizem assim: senta aí, minha filha, agora escuta. Porque o que acontece? Por exemplo, as pessoas, Conceição, quando nós vamos fazer palestra, quando nós vamos fazer um estudo, eu juro para vocês, eu não programo o que eu vou falar. Eu estudo, mas eu não programo o que eu vou falar. Por quê? Porque os amigos espirituais aqui presentes, do jeito que inspiraram essa moça para falar exatamente o que o rapaz precisava ouvir, ele também usa a tia para falar o que nós precisamos ouvir. E mais uma vez ele diz: escuta bem, porque nós não sabemos a hora que Jesus vai nos chamar. E pode ser hoje, pode ser amanhã. E o que fizemos da vida? Não é verdade? De qualquer modo, esteja convicto de que toda assistência tem sido prestada aos amigos sob nossa observação. Se ainda não avançaram, essa aqui é para nós. Todos eles, no terreno da espiritualidade elevada, isto só se verifica em razão da fraqueza e da ignorância. Ignorância por quê? Esse rapaz, ele ignora que ele está sob influência de várias entidades. A viúva ignora que o marido está ao lado dela. Nós, quando estamos aprontando, a gente ignora que estamos com sócios ao nosso lado. E a fraqueza é porque a gente cai. Fraqueza, porque o forte não, ele luta. Luta contra as suas más tendências. Não vou. Não faço. Isto só se verifica em razão da fraqueza e da ignorância a que vivem. E vivem o quê? Repete comigo, vai. Não, gente, não, esse voluntário de vocês é para acabar. É com vergonha. Não, fala mesmo, que é pra gente entender que a gente tá aí com o pé onde a gente tá. Por causa de quê, hein? É porque voluntariamente. O voluntário eu tô aqui porque eu quero. Então ninguém está nessa condição porque somos pobres coitados, não é porque queremos. É voluntário isso.
tá? E da ignorância que vivem voluntariamente. Aí a outra palavra é melhor ainda. O quê? Escravizado. Escravo. A gente fala muito em liberdade, mas nós vivemos escravizados aos nossos desejos, escravizados ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade. E escravo, ele cai no chão, se arrasta como escravo às emoções e aos prazeres. Palavras muito fortes. A que vivem voluntariamente escravizados, colhem o que semeiam. Semear é o quê? Plantar. Plantou, colheu. Nesse instante, fixamos novamente a atenção na palestra que se desdobrava. E aí, cenas do próximo capítulo. Vamos ver o diálogo novamente entre essa menina, que está sendo inspirada pelo senhor Alexandre, o irmão e a mãe. Foi bom, gente? Deu para aprender alguma coisinha? Qual é, assim, a lição que nós tiramos daqui, né? Vamos ouvir a nossa Cecília. A preocupação que a gente tem que ter quando ora ou quando se lembra daqueles que nos antecederam da parte espiritual, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter, como se relaciona com essa amizade, de que forma, de modo a facilitar a evolução deles e nos precaver também, né, das obsessões. Muito bem, exatamente. Conduta moral sempre, né, Augusto? E o livro dos Mensageiros também nos alerta, né? O cuidado que nós devemos ter com as nossas ações, pensamentos e sentimentos, que é o que a gente está vendo essas pessoas em Muita lição, né, filha? Gente, muitas lições. Só não resta agradecer, né? Como é bom estudar, né, gente? É bom demais. A gente pega essa chibatada, a gente fica uau! Mas é bom demais. Paulo, você quer vir orar pra gente, Paulo? Vem agradecer então a Jesus por nós. Hoje ele perguntou, deu uma de Julinho hoje. Eu também. Pergunte sempre. Então vamos envolver o nosso amigo Paulo, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Senhor Jesus de Nazaré, espiritualidade amiga, bendita, divina e maravilhosa, queremos te agradecer sempre, e assim o fazemos, diante desse estudo, diante desse aprendizado com o qual vós tem nos proporcionado, que possamos, paulatinamente, algum dia, nos aproximarmos mais e mais de vós, quando então perceberemos a vossa grandeza com mais certeza, com mais firmeza. Te pedimos humildemente as bênçãos necessárias para que possamos empreender nessa jornada sempre. E assim seja.